Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Só o tópico que nós começamos aqui, falar, quando começou a modernidade, né? Você revendo os historiadores, você vê que eles divergem entre o século XI e o século XVIII. Quer dizer, nós não sabemos, ninguém sabe se eles estão falando da mesma coisa. Então, só esta pergunta, podemos datar o começo da modernidade? Tá certo? Então, evidentemente, isso varia de acordo com o seu conceito de modernidade, mas mesmo dentro de um conceito uniforme, você ainda teria uma certa elasticidade da data de início. Esse ponto não foi esclarecido até hoje, não tem resposta satisfatória. Então, quer dizer, nós estamos trabalhando em cima de um terreno mais ou menos movediço. O que facilitou para mim as coisas, pelo menos dentro deste curso, ou dentro deste grupo de estudos, foi o fato de que eu não estava interessado só nas origens, mas só nos elementos que permanecem constantes. Então, isso diminui, certamente, o campo. Não é isso? Então, coisas que serviram apenas como gatilho, quer dizer, dispararam um processo, mas depois foram esquecidas, já não tem interesse para nós. Tá certo? E desses elementos constantes, que eu destaquei, como, por exemplo, a matematização da natureza, por exemplo, a influência crescente do elemento secreto, ou, se quiserem, clandestino, tá certo? A proliferação dos esquemas de poder, planos de poder, projetos de poder, tá certo? A centralização da autoridade, entendeu? O processo de burocratização da sociedade, o processo de jurisfação, como chamou Miguel Reale, quer dizer, cada vez mais setores da vida passam, por assim dizer, do controle natural para o controle natural ou tradicional para o controle legal, tá certo? Havendo, portanto, uma proliferação de leis que encobre as relações naturais, o campo todo das relações naturais, e que, pelo acúmulo, se torna, às vezes, mais complexo do que elas. Quer dizer, antes você tinha um conjunto de relações não regulamentadas, portanto, difícil de você abarcar. Né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, o comércio como era antes da Revolução Francesa. Né? Então, você tinha milhões de regulamentos não escritos ou tradicionais, um para cada cidade, um para cada bairro, um para cada distrito, tá certo? Milhares de sistemas de medidas diferentes, moedas diferentes, etc, etc. Então vem a Revolução e unifica tudo isso, cria uma legislação. Acontece que a legislação é crescente. Tá certo? Quer dizer, o número de detalhes que em seguida precisam ser regulamentados é enorme. Né? Então, tão logo você fez uma legislação principal, você cria um código comercial. Está bem, ótimo. Então, parece que unificou. Tá certo? Mas em seguida os princípios desse código vão ter que ser aplicados a novos e novos e novos e novos fenômenos. Tá certo? Então você tem um processo de crescimento da lei, tá certo? Ao ponto de que certos poderes legislativos votam 20 mil leis por ano. E quando você chega ali, 100 mil leis, fala, quem conhece 100 mil leis? Né? Então, uma vez eu fiz um teste, por exemplo, quando estava aquele problema dos anões do orçamento, vocês lembram disso? Eu digo, bom, como é que você faz para saber que alguma coisa foi ilegal? Você precisa conhecer a legislação do orçamento. Né? Daí eu fui ver como era a legislação do orçamento. Eu digo, só para regular o orçamento federal, você tinha 5 mil leis. Então eu falei, quem as conhece? Ninguém. Então, quer dizer, você sempre está correndo o risco de você estar fora da lei sem você saber. Depois eu descobri que esta é a situação normal do cidadão em certa sociedade. No Brasil é caracteristicamente assim. Quer dizer, a lei, não só o Código Penal, mas Código Civil, Código Comercial, etc, etc, tudo é feito de tal maneira que as exigências legais estejam acima da possibilidade real do cidadão. De maneira que, em princípio, a população inteira está na ilegalidade. Se a população inteira está na ilegalidade, então
o governo tem nas suas mãos um instrumento para ele destruir quem quer que ele precise destruir num certo momento, ou que lhe pareça conveniente destruir. Então, a lei já não tem tanto a função reguladora, mas tem uma função de represália. Há muitos países onde acontece isso, e nos Estados Unidos também está ficando assim. Quer dizer, você tem leis que ninguém vai cumprir. Ótimo, ninguém cumpre. Então, quer dizer, quando a gente precisa destruir um sujeito, a gente já sabe que ele está na ilegalidade sob este ponto. Então, nós não o pegamos por aí. Tá certo? Não era assim aqui até uns anos atrás, mas está ficando. Então, este é um dos processos, vamos dizer, esse processo de imperialismo legal. Ele começa no período que nós estudamos aqui e ele prossegue até hoje, assim, numa linha de evolução muito nítida. Evolução só quantitativa, quer dizer, aumenta, nunca vai para trás. Nunca você tem uma simplificação. Tá certo? Então, por exemplo, quando você tem uma revolução, diz, então agora nós vamos começar do zero. Não, a revolução não começa do zero. Né? Enquanto você não cria as novas leis, as antigas ainda estão vigentes. O que você vai fazer? Você não vai abolir todas, você vai modificar uma por uma. Né? Então, as leis se tornam mais complexas ainda. Né? Então, este, vamos dizer, é um processo pelo qual o próprio impulso de ordenação, organização e racionalização cria um caos. E essa é, sem dúvida, uma constante da modernidade. E assim, quando a gente vai pegando essas várias, eu acho que nós temos um grau de certeza suficiente em todas elas. Então, nós podemos dizer, as coisas foram realmente assim, em linhas gerais, é claro, vai haver exceções locais, temporárias, mas nós podemos traçar uma curva, né, de evolução da modernidade, tá certo? E, em certos momentos, você tem um salto, quer dizer, o processo acelera, de modo que o número de controles aumenta e vai penetrando setores da vida, né, que antes eram regrados pela lei natural ou por hábitos tradicionalmente consolidados. Tá certo? Então, por exemplo, você imagina, por exemplo, quais são os lugares onde você pode fumar e onde você não pode fumar. E, bom, quando eu era criança, eu me lembro que isso era uma questão apenas de boa educação. Tinha certo lugar que você sabia que não devia fumar. Você não devia fumar na igreja, tá certo? Não devia fumar numa sala de operações, assim por diante. Porém, a partir do momento em que, né, o Estado começa a regular isso aí, então existe uma série de exceções e casos particulares que a lei não abrange, mas que ela vai tentar abranger. Tá certo? Então você imagina o número de leis sobre fumo que apareceram no mundo inteiro nos últimos 20 anos. O conjunto não é legível. Entendeu? Então quer dizer que esse simples ato banal do sujeito fumar ou deixar de fumar, tá certo? Se tornou uma especialidade legal. Então, não deixa de ser curioso que o chamado império da lei seja uma das características fundamentais da democracia. Quer dizer, com a expectativa de que aquilo que está sob o domínio da lei, então assegura os direitos e a liberdade dos cidadãos. Eu digo, mas isso é só nominalmente. Né? Materialmente falando, isso é impossível. Né? É impossível você dizer que quanto mais regulamentada está uma coisa, mais a liberdade está assegurada. Isso é absolutamente autocontraditório. Né? Então, como esta contradição é um dos elementos fundamentais, né, da democracia moderna, é aí que começa a valer aquela regra do Georges Bernanos, de que a democracia não é o contrário da ditadura, é a causa dela. Quer dizer, então, essa é a mesma coisa que dizer, onde há uma democracia, haverá uma ditadura necessariamente. Quer dizer, ou porque a democracia será derrubada, ou porque, por sua própria evolução interna, ela se transmutará numa ditadura, tá certo?
não posso dizer imperceptivelmente, tá certo? Mas quase que inconscientemente. Ou seja, a população não se dará conta de que o processo da normatização legal da sua conduta constituirá uma rede de amarras que vai restringir tremendamente a sua liberdade, né? Sem contar o fato de que existem leis que estão permanentemente em discussão. Ou seja, há um grupo de pressão que tenta impor uma lei, né? E essa lei é rejeitada. Tá certo? Bom, não custa nada apresentar o mesmo projeto 3 meses depois, né? Na comunidade europeia, tem muitas decisões que dependem de um plebiscito. Mas se um plebiscito não aprovou o que você queria, você faz outro plebiscito, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E mais dia, menos dia, aquela lei é aprovada. Quando ele é aprovado, aí você não faz mais plebiscito. Tá certo? Então, quando você vê vamos dizer, a fronteira que existe entre o mundo das leis e o mundo da política, essa fronteira é bastante nebulosa, né? Então, é sempre possível que um grupo de pressão faça valer sempre a sua vontade, se ele tiver os meios para isso. Não é isso? Então, vamos supor, você tem meios de você comprar um congresso inteiro. Mas não como fizeram no mensalão, né? Eu acho que tão bonito quanto o mensalão ninguém fez. O mensalão comprou o parlamento inteiro, né? Nunca ninguém precisou fazer isso, né? Contentava com comprar meia dúzia de senadores, mas ali compraram todos. Eu falo, bom, depois disso, o que quer que este grupo pretenda será lei. Então, qual é a diferença entre o império da lei, tá certo, e o império da arbitrariedade? Nenhum, materialmente falando, nenhum. Quer dizer, a lei se tornará apenas, vamos dizer, a arbitrariedade com carimbo. Este fato acontece, isso faz parte do nosso cotidiano. E quando você rastreia a origem dos conceitos do Estado moderno, dos direitos humanos, etc., você vê, bom, quando a coisa começou já dava para prever que ia ser assim. Então, eu digo, mas por que ninguém avisou? Quer dizer, por que isto não despertou, quer dizer, o caráter autocontraditório do sistema legal não chamou a atenção de ninguém? Né? Por quê? Para que o elemento contradição se tornasse importante na análise disso, foi preciso esperar que chegasse um sujeito chamado Hegel. Eu acho que Hegel foi o primeiro a perceber que os conceitos, às vezes, significam o contrário do que eles dizem. Quer dizer, na hora em que um conceito abstrato se torna prática política, quer dizer, que ele abandona o céu das ideias puras e entra na história, entra no fio do tempo, ele com muita frequência se torna o seu contrário. Ele diz que sempre se torna o seu contrário, não sei se é sempre, mas... Então, antes de Hegel, você, para encontrar uma compreensão aguda do fenômeno da contradição, você tem que remontar até Aristóteles. Então, podemos dizer que boa parte dessas discussões se travaram entre pessoas que tinham uma noção um pouco ingênua da função das ideias na história. Quer dizer, que acreditavam que se você faz um projeto assim assado, e implanta esse projeto, as coisas se passarão linearmente de acordo com aquilo que você planejou. E Hegel diz que isso nunca acontece. Bom, não precisam concordar, mas quase nunca. Então, vamos dizer, a própria noção de direitos, né? Quer dizer, a expansão dos direitos. Hoje, todos nós ouvimos dizer que a expansão dos direitos é um progresso maravilhoso. Né? Só que, como é que funciona isso? Bom, cada vez que você tem um novo direito, então essa, evidentemente, é uma nova lei. Né? E o que é um direito? O direito é uma obrigação que o outro tem para com o titular do direito. Essa é a explicação da Simone Weil. Né? Quer dizer, o direito
o direito seu é obrigação de um terceiro. Se não tiver a obrigação correspondente, então você não tem direito nenhum. Por exemplo, temos o direito, né, sei lá, a mulher separada tem o direito a uma pensão de alimentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o marido tem a obrigação de dar a pensão para ela. Agora, se ela tiver o direito, mas o sujeito não tiver a obrigação de pagar a pensão, então o direito não existe. Então, isto é, cada direito que é atribuído a um grupo de pessoas é um conjunto de obrigações que é imposto aos demais. Esta é, vamos dizer, a verdadeira substância do direito. E esta obrigação, vamos dizer, o cumprimento dessa obrigação, por sua vez, tem que ser controlado e tem que haver sanções penais, tá certo, ou civis, para aqueles que não cumprem. Portanto, cada novo direito, vamos dizer, são novos tribunais, novos funcionários, mais fiscais e, portanto, mais opressão. Então, este processo começa aqui, nesta época. No Império Romano, não, no Império Romano, antes disso, na República Romana, os juristas já tinham a ideia que eles chamavam summum ius summa injuria, quer dizer, quanto mais perfeito o direito, mais injustiça vai ter. Tá certo? Então, isso quer dizer que eles tinham essa sabedoria de refrear, né, o seu desejo de fazer leis mais vastas e mais perfeitas. Mas, neste período que nós estamos estudando, essa consciência simplesmente desaparece. E, resultado, nós temos a enxurrada de leis que caracteriza o mundo moderno. Eu digo isso com um grau de certeza elevadíssimo. Eu acho que provar que as coisas não foram assim é impossível. Então, pelo menos a certeza negativa eu tenho. Eu digo, olha, se esta tese não está certa, a sua contestação, pelo menos, é praticamente inviável. Tá certo? Também tem outro processo que eu expliquei aqui e do qual eu tenho certeza suficiente. Que é aquele que eu expliquei exatamente, acho que na aula de ontem foi que eu expliquei, a ideia de que a experiência direta humana, por exemplo, a experiência que nós temos na convivência, de pessoa a pessoa, tá certo? Vai sendo cada vez mais removida do universo da observação científica e se concentrando num setor que nós chamamos de literatura ou arte. Não é isso? Então, pergunto eu, o mundo, né, onde vigoram, né, as leis de Newton, tá certo? Ou onde vigora a relatividade geral de Einstein, é ou não é o mesmo mundo onde nós temos as experiências pessoais de convivência de pessoa a pessoa, tá certo? Essas percepções diretas? Onde que existe, vamos dizer, uma fronteira natural, objetiva entre uma coisa e outra? Não existe nenhuma. Só existe um regulamento de faculdade que diz que tal coisa se estuda nessa faculdade e a outra estuda na outra faculdade. Quer dizer, você precisa sair de um prédio e ir para o outro prédio para estudar outro assunto. Não é isso? Eu digo, bom, mas então essa é uma convenção administrativa que se impregnou na cabeça das pessoas ao ponto de elas achar que o mundo é realmente assim, que tem uma coisa separada. E pior, as pessoas acreditam que aquilo que as ciências descobrem e que é aceito pelo consenso dos cientistas é uma coisa mais segura e mais objetiva do que a impressão pessoal. Isso é uma confusão, evidentemente. Por exemplo, se você dá uma martelada no dedo, a dor que você sente é uma certeza objetiva muito mais forte do que qualquer lei científica. E a credibilidade, a certeza maior ou menor de um conhecimento não depende do número de pessoas que a comprovam. Ao contrário, se precisa de muita pessoa para comprovar, é justamente porque não é tão certo. Vamos supor que você seja testemunha de um homicídio. Quer dizer, você viu o sujeito puxar uma faca e enfiar na barriga do outro. Só que é o seguinte, só você viu. O assassino sumiu, a arma do crime desapareceu, e não há mais nenhuma pista para o assassino. Quer dizer, você está com a certeza absoluta do seu testemunho. Só que você é o único
pilar onde se assenta a prova. Então, a falta de outras testemunhas e a falta de outros elementos de prova pode, né, liberar o assassino. Então, isso acontece com uma frequência muito grande, tá certo? Onde a certeza máxima corresponde, vamos dizer, ao indivíduo isolado que foi testemunha direta. Então, o testemunho direto, então, passa a valer menos do que um simples consenso de opiniões. Né? Então, é claro que isso aí é uma confusão entre o grau de certeza objetivo, né, e o valor da autoridade. Que são coisas que elas podem se somar ou se subtrair, mas que não são jamais a mesma. Então, isso quer dizer que, para todos os efeitos, o argumento de autoridade do consenso vale mais do que o testemunho direto. Então, isso aqui vai contra toda a racionalidade humana e contra o método científico, mas isso é a prática diária na sociedade moderna.